Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou analisar com vocês um texto que se encontra em 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler versículos muito importantes e muito atuais também. Veja bem, eu quero deixar claro aqui que eu não estou perseguindo a pastora Nadir nem qualquer outro irmão que eu discorde, que eu tenha alguma discordância a respeito de doutrinas que eles ensinam. Mas o problema é quando estes irmãos ousam falar, tanto o pastor Nadir quanto outros irmãos, e o problema é quando eles ousam dizer em nome de Deus alguma coisa, mas que não tem respaldo bíblico e não tem nada na Escritura que pelo menos dê a pensar ou nos leve a acreditar que tal coisa é pecado, tá bom? E aí, quando a gente pergunta, né, por que que muitos ainda acreditam? Porque se você for olhar estes irmãos, eles têm muitos seguidores, pessoas que defendem eles, pessoas que aplaudem tudo o que eles falam e aceitam o que eles falam como se fosse verdade absoluta. Pastora Nadir tem seus defensores. Quem ousar discordar das visões da pastora Nadir, dos ensinos da pastora Nadir, quem ousar dizer que não foi Deus que levou ela no céu, não foi Deus que levou ela no inferno, quem ousar falar isso, automaticamente é considerado um herege, um perseguidor de Deus. Veja só, falar que não acredita em pastora Nadir é o mesmo que você dizer que não acredita em Deus. Duvidar das revelações da pastora Nadir e de outros irmãos é o mesmo que você duvidar da palavra para eles, né? É a mesma coisa. Então, não tenho nada contra, pessoalmente, a pastora Nadir, tenho contra alguns ensinos dela, nem são todos. Eu até fiz uma análise de uma pregação dela que foi bem interessante. Mas, qual a explicação? Eu ainda estou ruim da garganta. Mas qual a explicação? Por que que tantas pessoas seguem homens e mulheres que ensinam doutrinas que não estão na Escritura? E aqui eu chamo de herege pelo fato de ensinarem doutrinas que não são bíblicas, por trazer ensinamentos que não estão na Escritura. Então, por isso, nós chamamos de hereges. E algumas doutrinas defendidas por alguns irmãos aí, ah, partem de uma interpretação distorcida de textos, totalmente distorcida. Depois eu quero analisar algumas afirmações e argumentos usados por alguns irmãos. Veja bem, se você para analisar, você que pensa, você que quer aprender, você já deve ter feito a seguinte pergunta: por que que as pessoas acreditam nestes irmãos? Por que que as pessoas aceitam como sendo verdade absoluta? Por que que os defensores, estes que defendem, ao invés de defender, por que que eles não analisam o que está sendo ensinado? Veja só, um dos problemas grandes, mesmo gigantesco na comunidade cristã, é o fato de não analisar o que está sendo passado como um ensinamento com a Escritura. Lembra dos irmãos de Bereia? Eles analisavam tudo que estava sendo ensinado para eles, para ver se estava de acordo com a documentação, com os escritos, né, com a lei e os profetas que eles tinham. Então eles investigavam, eles analisavam, eles colocavam à prova o ensino que estavam recebendo. Isso é examinar, é isso que nós devemos fazer. Porque se um defensor da pastora Nadir vir aqui assistir esse vídeo agora, automaticamente ele vai dizer, isso aí está perseguindo. Isso é um crente carnal, é um irmão, é um crente que não tem espiritualidade. É um homem que focou muito na teologia, que está cheio de letra e a letra mata. Então, argumentos assim. Ao invés de você, que é seguidor da pastora Nadir, analisar o que ela está ensinando. Não só ela, mas tantos outros nomes da plataforma. Analise o que eles estão ensinando. Eu não estou pedindo aqui para você acreditar no que eu estou falando. Não estou pedindo isso. Não estou aqui dizendo você tem que acreditar no que eu estou falando. Não. Eu estou dizendo é para você investigar, inclusive, o que eu estou falando. Veja só. Já deu tempo para você pegar sua Bíblia, não é? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Veja. Porque chegará o tempo em que não... Veja bem. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina.
Veja só. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as próprias concupiscências, conforme os seus desejos, ou o que acham bom. E afastarão os ouvidos da verdade, verso 4, e voltarão às fábulas. Olha só o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, vai chegar um tempo em que não vão mais suportar sã doutrina, não vão dar atenção para sã doutrina, ou não vão buscar o verdadeiro ensino. E o que acontece quando irmãos não buscam a verdadeira doutrina? Eles vão seguir a falsa doutrina. Quando uma pessoa vira as costas para o ensino bíblico, ele vai seguir outro ensino. E quando você para analisar qual o fundamento em que está enraizado as doutrinas defendidas por muitos daqui da plataforma, eles vão dizer assim: alguém sonhou. Ou seja, está baseado em sonhos, em visões que eles dizem ter acontecido com eles. Vão se basear em que um anjo revelou, ou um demônio possesso disse que possuiu alguém porque usava esmalte. Então veja que eles vão basear nisso, e não na escritura. E pior, sabe, é que você, eu, nós que nos baseamos pela escritura, nós somos tidos como os carnais. Por quê? Porque nós não aceitamos outra revelação. Nós entendemos que não é necessário outra revelação além da bíblica. Nós entendemos que confiável somente a revelação bíblica, e não que alguém disse que viu, para onde foi, ou Deus apareceu para ela, ou visitou, entrou no quarto dela e conversou com ela. Nós não queremos isso. Nós não estamos buscando nada disso. Nós queremos a palavra. Esse é o nosso foco. A Bíblia é o nosso livro de regra, entendeu? Não o que você sonha. Mas aí as pessoas não querem ouvir a verdade, e criam para elas uma falsa verdade, um falso evangelho, doutrinas de homens, usos e costumes que não estão amparados na Escritura. Não estão amparados na Escritura. Aí você pega e vamos recapitular os estudos e me diga, comente aqui, vê se isso está na Escritura. O que é ensinado? Pastor Onadir, quando é para casais, uma das coisas: homem e mulher, nada de barulho, nada de efeito sonoro, nada de posições. Ela fala disso claramente. Mulher não pode usar maquiagem, nada de brinco, nada de batom, nada de esmalte, não pode nem aparar a ponta dos cabelos. Então veja que isso é ensinado por eles. Homem que usa bermuda ou que usa camiseta vai para o inferno, não vai ser salvo. Se Jesus voltar e você tiver de bermuda, você não sobe. Se Jesus voltar e você estiver dormindo em uma roupa íntima, seja homem ou mulher, você não vai subir também, você vai ficar. Você, na hora do chamego, do namoro com sua esposa ou com seu esposo, tem que ser com lençóis e tudo coberto. Parece até piada, né? Eu sei que parece assim... Ele deve estar contando piada, Evandro, mas não estou não, isso é verdade, é o que eles dizem. Eles ensinam isso mesmo. E qualquer pessoa que disser assim, gente, cadê a base bíblica? A resposta vem logo em seguida. Ah, rapaz, você não entende porque você não é espiritual. Eles saem citando textos até. Eles citam textos. As coisas de Deus se discernem espiritualmente, você não entende porque você é carnal. Veja bem os textos que eles usam. Você não tem intimidade com Deus, por isso o Espírito Santo não te revela. Não, não quero essas revelações mesmo não. Essa aqui para mim basta. Ele me fazendo compreender esta revelação, para mim é o suficiente. Porque a partir dessa revelação aqui, Deus ele se revela. Ele diz o que ele quer, o que ele não quer, como eu devo viver, como você deve viver, como nós devemos ser como marido, as mulheres como esposa, como filhos, como filhas, né? Filhos e filhas, como pai, como mãe, como cidadão, como empregado, como patrão, como servo de Deus, não é? Então ele ensina como vivermos, como nós devemos viver. Mas os irmãos que não querem o ensino bíblico correm atrás. Sabe o que acontece? É que é o seguinte. Preste atenção no que eu vou dizer aqui.
A maioria das pessoas hoje, elas não querem ouvir a verdade. Elas querem apenas se encaixarem em um grupo que pensa exatamente igual a elas. Elas não estão dispostas a deixar algo de lado se for errado. Elas querem apenas ser aceitas. Elas querem aceitação. E, na busca dessa aceitação, elas não investigam a verdade, porque na mente delas, veja que a mente está tão longe da verdade, que elas acreditam na mentira como se fosse verdade e tratam a verdade como se fosse mentira. E é o que mais nós vemos, principalmente nos nossos dias. Por quê? Porque não suportam a verdade, deixaram de lado a verdade, estão buscando mestres para si mesmos. Estão buscando homens e mulheres que dizem, não, você realmente está certo, isso aí está certo, é desse jeito, bermuda é pecado. Aí o que faz? Opa, aqui é meu grupo. Não, posso usar maquiagem, opa, aqui é meu grupo. Então veja que há dos dois lados. Aqui não pode maquiagem. Opa, eu penso assim também. Então aqui é meu grupo. Aqui pode maquiagem. Opa, então tá certo. Aqui é meu grupo. Não, você tem que investigar. Como eu disse, eu não tenho medo de dizer para você investigar o que eu estou falando. Ah, bermuda é pecado. O Evandro disse que não é. Você não precisa acreditar em mim, não. Investigue, tá? Investigue. Você que disse que é pecado, e já me considera e considera os outros que usam bermuda como se fôssemos carnais, como se não tivéssemos Deus, eu peço que você investigue também. Eu peço que você pare para analisar a Bíblia, para ler, sabe, de forma fiel à própria Escritura. Eu convido você que diz que maquiagem é pecado, que esmalte é pecado, que batom é pecado, que aparar a ponta dos cabelos até é pecado, que tem que dormir todo com paletó, e não pode dormir de uma roupinha mais simples, não é? Que tem que namorar com lençol. Você que defende isso tudo. Você que defende que, não, a pastora Nadir foi no céu, foi no inferno mesmo, ela viu Pelé, aliás, não foi ela que viu Pelé, foi outra irmã, mas ela viu tantas outras pessoas no inferno. A garganta agora traiu, hein? Ela foi no céu. Enfim, gente, veja só. Eu convido você, tá? Eu respeito você que acredita nisso. Mas eu convido você a estudar a Bíblia, a investigar, a comparar os ensinos dessas pessoas com o ensino bíblico. Eu convido você a investigar. Estude aqui, você tem um direito. Você não é obrigado a acreditar no que alguém está dizendo simplesmente porque ela tem um título de pastor, porque tem um canal no YouTube, porque é apóstolo. Não, você não é obrigado a aceitar nisso, não. Acreditar nisso, não. Você tem o direito de investigar, você tem o direito de estudar a Bíblia. Veja, busque explicação, porque senão você vai passar a vida toda imitando uma pessoa, a vida toda seguindo normas, regras, determinações de homens, mas você acredita que realmente é de Deus, quando não, na verdade não é. Então investigue o que estes irmãos estão ensinando, porque eles, veja bem, versículo 4, e afastarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Estão seguindo fábulas, estão seguindo aí visões profetadas, estão seguindo que alguém, preste atenção, a pessoa tem um sonho, diz que foi no céu, no inferno, volta, conta um monte de coisa, diz isso é pecado porque eu vi no inferno, isso é pecado porque eu vi no inferno, não pode isso porque eu vi no inferno, não pode aquilo porque estava no inferno, e aí pronto, cria-se uma doutrina e começa a demonizar todas as pessoas que usam aquilo que elas disseram ter visto no inferno, através de um sonho, através de um arrebatamento, através de uma visão, Então essa é a fonte da verdade para essas pessoas, as experiências que eles têm, os sonhos, as suas visões. Mas para nós não, para nós a verdade é a Bíblia. Nós que cremos, para sermos coerentes, nós cremos na Escritura e somente nela, não em visão, não no que alguém acha, que pensa, que viu, não. Bíblia, somente ela, só a Escritura. E é isso que eu peço a você, pare de acreditar. Gente, sabe, olha outra coisa, outra verdade aqui, você não é obrigado a acreditar, mas pensa. Eu acredito que existem diversos irmãos que sabem que
batom não é pecado, que maquiagem não é pecado, que essas coisas que eles dizem, que bermuda não é pecado, sabe disso. Mas por que não fala? Porque tem medo da retaliação, tem medo da pressão que vai vir por parte dos mais santos. E aí as pessoas, porque não querem perder a amizade, porque não querem ficar de mal, ou porque não vão suportar, não é? A críticas, as pessoas olhando mal, porque eles olham mal. Sabe o que eles dizem de nós? Que nós somos desviados, que nós somos filhos do diabo, que nós somos inimigos de Deus, que nós somos perseguidores. E as pessoas não querem isso sobre elas e elas se calam, mas elas sabem que o que muitos estão ensinando não é Bíblia, é achismo, é doutrina humana, 100% humana. Muitos estão falando em nome de Deus o que Deus não falou. Muitos estão dizendo, o Espírito Santo está guiando, mas não é o Espírito da verdade. Muitos estão sendo guiados pela mentira, pelo engano. Muitos, por falta de caráter, estão seduzindo as pessoas com suas palavras bonitas, com ensinos bonitos, com doutrinas bem elegantes, sabe? Mas, na verdade, aquilo tudo é mentira. Não passa de toda um marketing, de toda uma propaganda apenas para atrair as pessoas e torná-las escravas. É assim que funciona, meu irmão. Vá nos vídeos de alguns irmãos aí que falam um monte de bobagem. Vá no vídeo de pessoas que dizem que foi o céu, foi no inferno, e tem um monte de comentário lá, é verdade, homem de Deus, Deus está mostrando, Deus está revelando. Hoje, para você ter uma noção, para você ter uma ideia, hoje, as pessoas, elas, se você não disser que sonhou, elas não acreditam. Elas precisam, veja o nível, elas precisam ouvir alguém dizendo que sonhou, porque só ler a Bíblia não basta mais para elas. Só você abrir e ler a Escritura não basta. Elas precisam que alguém diga, não, Deus mostrou para mim, Deus pegou na minha mão e me levou para o céu. Deus pegou na minha mão e me levou para o inferno. Deus me mostrou, Deus apareceu aqui no meu quarto, do meu lado e conversou comigo. Se não for assim, elas não acreditam. Interessante, mesmo que seja algo da Bíblia, por exemplo. Se você lê assim, Jesus mandou amar o próximo e até o inimigo. Estão nem aí. Você abre o texto, mostra a lei, estão nem aí. Agora, se um desses irmãos santíssimos aí aparecer e disser assim, olha, Deus me arrebatou, e lá no céu, no paraíso, ele disse assim, ame o teu inimigo como a ti mesmo. Ou glória a Deus, pronto, eles vão acreditar. Eles vão acreditar. Porque eles já se tornaram tão dependentes e eles já se entregaram a esta causa que é baseada na mentira, chamada de evangelho, mas na verdade é falso evangelho, que tudo que eles querem agora não é mais ouvir a palavra, eles não querem mais ouvir Bíblia. Eles não querem ouvir de fato a palavra de Deus, eles querem ouvir apenas os ídolos que eles criaram. Eles querem ouvir apenas os seus pastores, os seus apóstolos, os seus homens e mulheres de Deus que eles escolheram para segui-los, para imitá-los. E aí você pode falar mesmo, você pode falar. Isso aqui que eu estou falando, isso aqui é para quem realmente quer aprender, porque quem não quer, ele vai comentar assim, vocês estão perseguindo, vocês têm inveja. Inveja de quê, gente? Perseguindo o quê? Vocês são carnais, vocês não têm o Espírito Santo. É isso que eles vão dizer. É isso que eles vão dizer. Porque eles não têm como responder biblicamente, fielmente, as perguntas. Eu deixo um desafio. Comente aqui, você que diz que batom é pecado, que maquiagem é pecado, que bermuda é pecado. Você que defende todas essas doutrinas humanas. O desafio que eu tenho para você é o seguinte, deixe aqui nos comentários todos os textos que você encontrou na Escritura, todos os textos que você encontrou na Escritura que dizem que essas coisas são pecado, aí são vaidades. Eu gostaria que você deixasse todos esses textos, todos, que eu vou fazer um vídeo
refutando cada um dos seus argumentos. Eu vou provar para você que isso aí que você diz não é verdade. Mas deixa o texto aqui. E se você quiser, a gente marca até uma live para falar sobre isso. Um abração, gente. Bom final de semana para vocês e até o próximo vídeo.